O nosso salmo de hoje é o Salmo 51 e nós vamos ler apenas o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O interessante desse verso, que a gente sempre lê um verso, como eu tenho dito a vocês a cada manhã, os salmos para mim são orações. Eu sempre enxergo os salmos como orações e eu faço as orações citadas nos salmos na minha vida diariamente. Então sempre que eu leio os salmos, eu os leio orando e faço deles a minha oração. Então o Salmo 51, no verso 10, diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que o salmista está dizendo é que a pureza, a santidade, só pode ser gerada por Deus. Nós não somos capazes de gerar santidade, de produzir santidade. Só o Senhor pode criar em nós um espírito puro. Então meu desejo é que Deus crie em você um espírito puro, que o Espírito de Deus transforme, modele a sua vida de tal forma que o seu espírito seja um espírito purificado, santificado. Amém? Os corações sempre me dizem que você está me ouvindo. Então, se você puder estar acionando os corações, mandando uma palavra, a gente vai entender que você está me ouvindo e me recebendo bem o meu sinal. E o verso 10 termina dizendo: renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. E é sobre esse espírito inabalável que eu quero falar com você. Ele não está morto dentro de você. Você percebe que o salmista diz? Ele diz: renova. Às vezes nós achamos que a força, a coragem, o entusiasmo para enfrentar a vida morreram, deixaram de existir, mas não morreram. A palavra do nosso Deus nos diz no Salmo 51, no verso 10, renova. Às vezes o nosso sentimento é de que morreu, de que perdemos totalmente a fé e a nossa esperança de fato morreu. E a nossa fé também morreu. Mas a palavra de Deus nos garante que ela não morreu. A nossa fé não morreu, o nosso espírito não morreu, o nosso espírito de coragem não morreu, o nosso espírito de entusiasmo não morreu. Então a palavra de Deus é: renova dentro de mim um espírito inabalável, renova dentro de mim o espírito que já está em mim, que é o espírito de coragem. A palavra do Senhor Deus nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor não nos deu um espírito de medo, antes de ousadia e de coragem. Então a palavra é: cria aquilo que eu não posso criar. Eu não posso criar santidade, eu não posso fazer santidade. Então que Deus crie o que eu não posso criar, mas que Deus renove aquilo que está em mim, aparentemente morto, mas está na realidade às vezes adormecido. Então que o Senhor renove o teu espírito nessa manhã e que o Espírito do Deus vivo possa tocar em você e o teu espírito possa despertar. Então escreve aí como Jane já escreveu: renova em mim um espírito inabalável. Ele está aí em você. Sabe, aquela coisa de querer vencer, de desejo de avançar, está aí em você. Não morreu, está aí, adormecido talvez, mas morto não. O espírito inabalável está em você. Então escreve: cria em mim, Senhor, um espírito, renova em mim o espírito inabalável. Renova em mim um espírito inabalável. Que o Espírito de Deus renove o teu espírito. É esse sentimento que eu quero que você desenvolva nesse ano de 2022.
Eu tenho dito na igreja, eu disse na igreja recentemente, disse na virada de ano, eu decidi não ser o mesmo Israel que fui em 2021. Eu decidi não ser o mesmo Israel que eu fui em 2020. Eu decidi mudar, melhorar, ser melhor, aprimorar a minha fé, aprimorar a minha confiança, ser mais ousado, mais intrépido. Eu decidi, e isso é uma decisão. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Eu decido crer, eu decido. A fé não é um sentimento que a gente tem e que fica em nós se movimentando, como que em altos e baixos. Se eu estou bem-humorado, a fé está fortalecida. Se eu estou mal-humorado, eu perdi a fé. Não, a fé é um estado de consciência. A fé se estabelece no meio da sua racionalidade. A fé, ela cresce no campo da inteligência. A fé, ela se alimenta dos nossos pensamentos e da nossa vontade. A fé é uma condição de confiança. A fé é confiar no caráter de Deus. A fé é depositar racionalmente, conscientemente, a nossa certeza num Deus que tem caráter. A fé é a confiança no caráter de Deus. A fé é pisar no lugar que Deus manda você pisar, ainda que você não veja o solo e Deus faz o chão aparecer. A fé é pisar nas águas do Mar Vermelho e ainda que sejam imensas e uma barreira imensa de águas, uma parede imensa de águas, pisar nessa água pela fé abre o mar. A fé é na realidade um estado de consciência e confiança no caráter de Deus. Não é uma emoção. Quem crê, confia no caráter de Deus. Exatamente isso. Porque confiar no caráter de Deus é confiar, é acreditar que Deus não vai mentir, não vai enganar, não vai dizer alguma coisa que seja falsa, não vai trabalhar a falsidade em você. Então a fé não é um sentimento. A fé é confiar no caráter de Deus. E o caráter de Deus é perfeito. Ele é santo e perfeito. Os anjos dizem para o Senhor todo o tempo: Santo, 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 porque eles não conseguem achar nenhuma palavra que possa dizer, que possa expressar o caráter da santidade do nosso Deus. Então, cada vez que eles olham para Deus, eles veem perfeição. A palavra santidade significa separado, significa tirado do meio do erro, do pecado, distante da imperfeição, próximo da perfeição. Então, de falar que Deus é santo é como que dizer que Ele é perfeito. Então, cada vez que os anjos olham para o Senhor, eles dizem: perfeito, perfeito, perfeito é o nosso Deus. Então, que hoje você já comece com essa frase. Comece com essa frase: renova em mim um espírito inabalável. Renova em mim um espírito inabalável. E como a Joyce já escreveu, fé é confiar no caráter de Deus. Renova em mim um espírito inabalável. Você pode escrever isso. Shalom Daniele, Shalom Felipe, Shalom Marina. Deus abençoe você. Boker Tov. Bom dia para todos vocês. Renova em mim um espírito inabalável. Você é forte. A sua natureza é a natureza de força. Você é filho do Deus vivo. Então a força do Deus vivo inabalável está em você. Mora em você. O Senhor te fez nova criatura e Ele te fez filho de Deus, filho do Deus vivo. Ele te trouxe para perto da sua realidade. Então, creia, você é forte, você é inabalável. E a palavra do nosso Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte.
porque na realidade você não é fraco, porque o Deus que está em você é poderoso. Renova em mim um espírito inabalável. E essa palavra do Salmo 51, verso 10, é na realidade a confirmação de que em nós habita um espírito de vitória e não de derrota. Escreve essa frase hoje, escreve aí, escreve na sua Bíblia: eu não aceito que o meu espírito seja frágil. Eu não aceito que o meu espírito seja frágil. Parece ser uma coisa louca dizer isso, ou escrever isso, ou repetir isso, mas o salmista Davi diz exatamente isso. Ele diz: porque estás abatida, minha alma, lembra-te do teu Deus. Por que você está abatida? Ele repreende a si mesmo. Então repreenda o espírito de abatimento nessa manhã. Repreenda o espírito de derrota nessa manhã. Repreenda o espírito de tristeza nessa manhã. Repreenda o espírito de vergonha, o espírito de desânimo, o espírito de falta de credibilidade em Deus. Eu não aceito que o meu espírito seja frágil. Eu não aceito que o meu espírito seja frágil. E eu concordo com você e te abençoo nessa palavra. Eu não aceito que o meu espírito seja frágil, porque você é forte e o que Deus precisa fazer é tão somente renovar as tuas forças. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre jamais se esqueça. Hoje esse é o título da nossa live. Jamais se esqueça. As pessoas costumam dizer que o brasileiro tem memória curta. E eu acabo tendo que concordar com isso. Nós brasileiros temos uma memória muito curta. Basta lembrar que vezes nos esquecemos daqueles que nos fizeram mal e os colocamos no poder de novo. O brasileiro tem uma memória muito curta. E no que diz respeito à vida e à vida em Deus, não é diferente. Nós temos uma memória muito curta. Nós nos lembramos de coisas recentes, às vezes nos lembramos de coisas desnecessárias e nos esquecemos de coisas importantes, nos esquecemos de valores, de princípios. A nossa memória realmente é muito curta. Mas hoje então a nossa live ela tem uma proposta. A proposta de fazer você olhar para o ano novo, olhar para o ano que se iniciou, dizendo para você mesmo que você vai se lembrar de quem você é, você vai se lembrar de quem Deus transformou, em que Deus transformou você, você vai se lembrar da grande transformação do que você foi para aquilo que você é em Deus, e você vai se lembrar principalmente das benfeitorias do nosso Deus. Você não vai se esquecer de nenhuma das benfeitorias do nosso Deus. Então hoje eu quero ler com você o livro do Êxodo. O livro do Êxodo no capítulo de número 1. E nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 10. Então a nossa live hoje é intitulada Jamais se esqueça. E se você quiser escrever isso na sua Bíblia ou escrever aqui na tela, jamais vou me esquecer. Jamais vou me esquecer. Mas do que não devo me esquecer? Shalom, Elaine. Bom dia. Do que não devo me esquecer? Vamos aprender algumas lições com o próprio povo de Israel no Egito. Vamos aprender com a lição do período chamado cativeiro hebreu no Egito. Vamos aprender com o momento de cativeiro de um povo que serve ao Deus vivo. E eu preciso parar um pouquinho para lembrar você de acionar os corações sempre que possível e mandar as mensagens para que eu saiba que você está me ouvindo. Êxodo 1, no versículo de número 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então o verso 6 começa dizendo: faleceu José,
e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O verso 8 de Êxodo 1: Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, e preste atenção nessa mensagem agora, que Faraó vai dizer ao seu povo egípcio: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e é mais forte do que nós. Olha o que Faraó está dizendo, Êxodo 1, do verso 6 ao 10, e no verso de número 9, ele diz: eis que o povo de Israel é maior e mais forte do que nós. E o verso 10 diz: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Shalom, pastor Sérgio, bom dia. O Senhor tem algo para dizer para você, amém? O Senhor tem algo para dizer para você nessa manhã. E o livro de Êxodo, no capítulo de número 1, do verso 6 ao verso 10, vai trazer uma mensagem para nós. Então, o risco que nós corremos nessa manhã é de Deus falar com a gente. Todas as vezes que você se move em direção a Deus, você corre um sério risco de se encontrar com Deus e de viver uma renovação em Deus, de ser tocado por Deus. Então, se existe um risco que você está correndo nessa manhã, é de Deus se encontrar com você e mudar a sua história. E nós não precisamos de muito para que Deus mude a nossa história. Uma só palavra pode mudar a nossa história. A minha vida foi mudada por uma frase de uma canção de adoração que falava sobre a via dolorosa. E eu ouvi aquela canção e ela falava uma frase da canção me chamou muito a atenção. E aquela frase me levou a Jesus. E às vezes nós esperamos que o Senhor fale muitas coisas conosco, mas uma só palavra pode mudar. E se você se convencer hoje de que Deus pode falar com você e ficar atento a uma palavra, essa palavra pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Então vamos falar sobre jamais se esqueça. Jamais se esqueça. Amém? Vamos começar então pelo verso 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda a sua geração. Uma coisa muito importante que Deus começa a dizer aqui, e uma palavra que nós podemos usar e dizer que ela está presente no verso 6, é a palavra etapa, fase. A vida é feita de etapas, e as etapas da vida, elas passam, as gerações passam, as pessoas passam, as etapas da vida passam. E o que o Êxodo 1,6 está dizendo é que passou mais uma etapa, venceu-se mais uma fase da existência humana. Então está dizendo, José morreu e os seus irmãos e toda aquela geração da época de José morreu. Todos morreram. E nós podemos nos lembrar de Eclesiastes no capítulo 3, no verso de número 1 e 2, que diz assim: para tudo há um tempo, para todo tempo há um propósito. E para ser mais preciso, concernente ao texto, diz: há tempo para tudo e para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo para tudo. E o verso 2 começa dizendo: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então a primeira coisa que a Bíblia está nos dizendo no verso 6 é que a vida é feita de etapas. E nós temos que entender que etapas acabam, que etapas passam, que fases na vida precisam passar, precisam ser deixadas para trás.
Sabe, uma coisa que nos atrapalha muito na vida é querer carregar o tempo, querer carregar o tempo de ontem, hoje, querer reviver as coisas que passaram. As coisas que passaram não passam, não vivem mais, não voltam mais. Às vezes a gente fica se lembrando, recordando, isso é muito comum em crentes mais antigos na igreja, que eles ficam relembrando, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. E eu quero que você comece a perceber que isso acaba virando um atraso de vida na sua vida com Deus, no seu relacionamento espiritual. Isso acaba virando um atraso de vida. Sabe, quando você fica lembrando demais do passado e querendo que o passado renasça, reviva, apareça de novo. Não, a vida é feita de etapas. Agora é um tempo novo, é um momento novo. É hora de você olhar para frente. É hora de você entender que Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para o seu ministério. O ano de 2018 foi maravilhoso, mas agora é 2022. O ano de 2010 foi espetacular, mas agora é 2022. Então o Senhor está dizendo para você, as etapas da vida passam. Há tempo para tudo, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. E há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo em que novas coisas aparecem, e há tempo que as coisas precisam deixar de acontecer. O ano de 2021 já passou e você precisa desconectar o ano de 2021 no seu coração. Não carregue o que ficou de errado, não traga essa bagagem pesada sobre sua vida. Então o Êxodo 1:6 começa nos dizendo sobre a importância de lembrar que as coisas passam. As coisas passam. O seu ministério vai viver fases. A sua vida em Deus vai viver etapas. E você tem que estar pronto para cada etapa. Agora se inaugura a etapa de 2022. E que bênção! Você está aqui. Você vai viver essa etapa. Você vai experimentar. Deus poupou a sua vida. E você vai experimentar um novo ano, um novo tempo. Coisas estão por aí, pastor, e podem ser terríveis. Nós não vivemos ainda 2022, nós não podemos viver a expectativa do negativo, nós temos que viver a esperança. Por isso a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu decido trazer à memória o que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Então a minha palavra inicial para você é, viva uma etapa de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal, é o que diz a palavra do Senhor. A cada dia basta o seu mal daquele dia. A gente tem o hábito de ficar carregando as coisas e de levar uma etapa para outra etapa. E isso atrapalha muito a sua vida. Então escreva em algum lugar da sua Bíblia, escreva em um caderno, escreva na tela do celular, escreva algo que diz, eu preciso viver uma etapa de cada vez. Nós precisamos viver uma etapa de cada vez. Você e eu podemos viver uma etapa de cada vez. Então vamos viver uma etapa de cada vez? Então o Êxodo capítulo 1, verso 6 diz, morreu José, morreram seus irmãos e toda aquela geração. E querido, haverá um tempo em que as coisas vão passar e toda uma geração vai passar. E todo um tempo e todo um período vai passar. E aqueles que estiverem vivos naquele tempo, eles têm a chance de fazer novas coisas naquele tempo. Então deixa eu dizer para você, escreva aí, faça valer a pena. Faça valer a pena. Se Deus colocou você no ano de 2022, faça esse ano valer a pena. Escreva isso na sua Bíblia. Comece o ano determinando a você que você vai fazer a vida valer a pena. O Senhor está te dando a chance de viver 2022 e de experimentar, seja o que for que vier pela frente. Nós estamos seguros e guardados em Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Viva uma etapa de cada vez. Faça valer a pena. Escreve isso, Neuma, Verônica, Elaine já escreveram. Faça valer a pena. Para de viver o passado.
Para de viver do passado. Pare de carregar o passado nas suas costas. Isso vai te pesar e vai deixar você para trás. Você vai ficar para trás, vai ficar esquecido. As pessoas vão andar, vão avançar e você vai ficar para trás. Se você olhar o ano novo como a oportunidade de uma etapa que Deus está te dando, você vai ver possibilidades, você vai ver a capacidade que Deus te dá de ser um empreendedor, você vai sonhar com esse ano, você vai fazer planos e projetos. E eu quero dizer uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida cristã: é muito importante que a gente aprenda a fazer festa no meio da adversidade, festa no meio da tribulação. A gente precisa aprender a entristecer o inimigo como o inimigo tenta nos entristecer. E como é que nós entristecemos o inimigo? Como é que nós minamos a força do inimigo? Quando nós decidimos não seguir os seus intentos. E a ideia dele é que você abaixe sua cabeça, olhe para 2020, 2021 e diga: já são 2 anos de pandemia. Meu Deus, o que vem pela frente? O que vem pela frente não importa. O que vem pela frente está guardado em Deus. O futuro pertence a Deus. E seja viver ou morrer, nós somos do Senhor. E o que vem para frente, o Senhor nos dará força para enfrentar. Então escreve isso no teu coração, na tua Bíblia. Faça 2022 valer a pena. Pelo amor de Deus, irmão. Faça seu casamento valer a pena. Faça seus filhos, convivência com seus filhos valer a pena. Faça seu ministério valer a pena. Que tal a gente voltar a investir no ministério? Que tal fazer um novo curso? Que tal aprender coisas novas? Que tal aprender teologia com mais dedicação? Que tal se enveredar por caminhos de crescimento, de avanço? Que tal você fazer o ano valer a pena? Que tal você se formar este ano? Que tal você entrar num novo trabalho? Que tal você inovar? Que tal você abrir um novo negócio? Que tal você se tornar um empreendedor? Avance, faça o ano valer a pena, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Êxodo 1:6 nos diz é: as etapas passam. A vida é feita de etapas, é feita de recomeços. E as pessoas costumam dizer assim: esse negócio de ano novo é bobagem, a gente vai só virar uma folhinha do ano, a vida vai continuar a mesma coisa. Ei, em nome de Jesus, para com isso. Eu te repreendo em nome de Jesus, para com isso. Que coisa é essa? Vai virar porque Deus está te dando a oportunidade de buscar forças e se reanimar. Sabe, o Senhor nos colocou aprisionados em um tempo para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então o dia novo é a oportunidade nova. A gente tem uma noite às vezes de sono, às vezes conturbado, mas dormimos, descansamos. No dia seguinte começamos de novo e nós dizemos: vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Você tem que acreditar nisso. E o Senhor te deu tempo para você acreditar nisso. Então acaba-se um dia, inicia-se outro. Termina-se uma semana, inicia-se outra. Termina um mês, começa outro. Termina um ano, começa outro. Etapas. Você precisa usar bem as etapas da sua vida. Então coloque aí: faça 2022 valer a pena. Faça 2022 valer a pena. Tudo se fez novo, como disse o Léo aqui, tudo se fez novo. E você tem que acreditar no recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de reiniciar. O nosso Deus é um Deus que reseta o passado, que deleta o passado e inicia tudo de novo. O nosso Deus é um Deus que olha para frente. O nosso Deus é um Deus que vê à frente e não vê atrás, não vê o que passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da minha vocação, Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da minha fé. É assim que você tem que viver, esquecendo-se das coisas negativas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo da tua fé, olhando para Jesus, o alvo e o autor da tua fé. Faça 2022 valer a pena. E agora nós temos uma história triste para aquele que não sabe ler a Bíblia. Uma história triste, porque vai dizer: mas os filhos de Israel
foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, pelo que o rei do Egito, que não conhecia José, ele disse: esse povo é muito grande, vamos usar de astúcia e vamos aniquilar esse número de pessoas, vamos abaixar, vamos reduzir o número deles para que eles não sejam nossos inimigos no futuro. Essa não é uma história triste, essa é uma história linda, é uma história de vitória. José morreu. O homem que estava no poder, o segundo homem no poder de um império egípcio, um judeu, alguém que protegia o povo, alguém que certamente defendia o seu povo. Ele morre, mas isso não impede que o povo de Israel continue crescendo. Sabe, queridos, existem coisas que vão morrer, existem coisas que vão deixar de existir, mas isso não significa a sua ruína. Sabe, existem empresas que você abriu que vão fechar, trabalhos que você teve que você vai mudar, uma igreja que estava em um lugar e você vai para outro lugar. As coisas vão passar, mas isso não significa que você vai morrer. A palavra de Deus diz: José morreu, a sua geração passou, iniciou-se uma nova etapa, e nessa nova etapa o povo de Israel não foi abalado pela morte de José, e eles continuaram crescendo e crescendo e se multiplicaram, e a Bíblia diz no verso 7, cresceram muito e se tornaram muito fortes. Muito fortes. Então, queridos, o que foi do passado, por mais difícil que seja, e morreu, ou o que foi, por mais bacana que seja e morreu, não é uma oportunidade para você entrar em amargura e depressão. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Então olhe para Deus, porque a morte de uma etapa é a inauguração de uma nova etapa. O povo de Israel continuou crescendo, e essa é a parte bonita da história. José morre, mas o povo continua vivendo a bênção da promessa, continua crescendo, continua aumentando e se tornando muito forte. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. O povo começa a ser escravo. Nessa época, o Êxodo está falando do propósito de Faraó que se tornou fato e de uma realidade entre os judeus que não existia. Como eles se tornaram escravos no Egito. Eles se tornaram subservientes no Egito, escravos de Faraó. E a Bíblia diz que é porque Faraó não conhecia a história de José, não sabia que José havia recuperado sua nação, o seu povo. A história dele caiu no esquecimento. A história de muitos heróis na fé cai no esquecimento. E por isso muitos problemas vêm sobre nós. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. O Faraó chamou os seus conselheiros e disse para eles assim: olha, pessoal, nós temos um problemão, porque aquele povinho chamado hebreu que está entre nós, eles estão crescendo demais e eles estão se tornando muito fortes, muito poderosos. Nós temos que usar de uma astúcia e acabar com o número deles, diminuir o número deles, porque se eles se somarem aos nossos inimigos, nós estamos perdidos. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes nós precisamos ter a visão que o inimigo tem de nós. Nós precisamos ter de nós a visão que o inimigo tem. Às vezes nós precisamos olhar para nós como o inimigo olha para nós. Sabe, porque nós olhamos para nós e nos desdenhamos, nós acabamos com nós mesmos. Nós olhamos para nós e nos abatemos, nos entristecemos e a gente diz assim: ah, eu vivo muito mal, minha vida é uma droga, tudo na minha vida é muito ruim. Pare de olhar para você como você vê você e comece a olhar como o inimigo te vê, porque o inimigo teme você. Ele teme você de tal forma que ele se levanta contra você todo dia. E ele vê em você uma ameaça. E o que a Bíblia está nos dizendo em Êxodo capítulo 1, no verso de número 10, é que o Faraó via o povo de Israel como uma ameaça. Então o olhar de Faraó
era diferente do olhar do hebreu para ele mesmo. O hebreu olhava para ele e via um escravo. Faraó olhava para o hebreu e via uma ameaça. O diabo olha para você e vê em você um perigo, um risco para o inferno. Porque se você decidir crer, ele perdeu. Simplesmente assim. Se você decidir acreditar, o diabo perdeu. Porque você e Deus são maioria. Você sozinho e Deus são maioria. Elias enfrenta 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, dos postes ídolos. Ele enfrenta 850 profetas sozinho, mas um crente e Deus são maioria. O diabo vê você como uma ameaça, ele teme você, ele tem medo de você, ele não quer que você creia, porque se você decidir, meu irmão, se você decidir esse ano que vai mudar as coisas, quem é o inimigo? Quem é o inimigo para fazer isso? A pastora, é isso mesmo? Está dizendo, faz a diferença em minha vida, cresci muito espiritualmente, um dia você me passou uma mensagem, pediu uma resposta, amém. E hoje Deus está dando uma mensagem para todos nós de novo. Olha só, meu querido, veja você como o inimigo te vê. Às vezes nós precisamos que Deus coloque em nós a visão que o inimigo tem de nós. Às vezes nós pregamos um sermão na igreja, isso acontece muito com o pastor, e a gente desce frustrado, abatido. Que droga de pregação, que mensagem ruim. Eu me dediquei tanto, eu estudei, me apliquei. Quantas vezes eu desci do altar com esse sentimento? Eu desci assim, que mensagem horrorosa, meu Deus. E eu desci pedindo perdão a Deus. Eu não consegui falar o que eu preparei para falar. Eu não consegui dizer o que eu tinha para dizer. E aí o Senhor é tão bom que Ele manda alguém para dizer assim: pastor, essa palavra hoje foi para mim. E o Senhor falou de uma maneira tão poderosa que eu fico vendo como Deus usa a sua vida. Às vezes nós precisamos olhar para nós com o olhar do outro e não com o nosso olhar. Então olhe para você com o olhar que o inimigo tem de você, com a perspectiva que o inimigo vê você. E tente olhar com a perspectiva que o olhar do inimigo vê você. Então escreve aí: eu preciso aprender a olhar para mim como o inimigo me enxerga. Porque você vai ver em você um soldado valente. E você vai ver mais do que isso, você vai ver em você um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que usa você de maneira tremenda. E aí o inimigo teme você, e ele treme, e ele fica olhando, meu Deus, eu não posso continuar olhando para mim do jeito que eu estou, para com isso. Você olha para você se desdenhando, acabando com você mesmo, destronando você do trono que Deus colocou você. Olhe para você com o olhar que o inimigo tem de você. E você é uma ameaça para ele. Você é um terror para ele. Então olhe para você dessa maneira. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu gostaria de dizer, André, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você decidir acreditar, o inimigo sabe que ele já perdeu, André. Ele já perdeu. Pastor Rogério, se você decidir ser o que você quer ser no futuro, o inimigo está terrivelmente abalado. Se você decidir acreditar hoje, o ano de 2022 é uma derrota para Satanás. E se você decidir acreditar agora, tudo que vem no futuro é terrível. Então o inimigo teme você demais. Ele olha para você e diz: eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Então, André, você é muito forte, filho. Você é muito forte. Sandra, você é muito forte. Mara, você é muito forte. Na igreja, na sexta-feira,
Eu dizia para os irmãos que estavam ali assistindo o culto da virada, eu dizia para os irmãos: irmãos, vocês venceram um ano difícil, um ano que só gente forte vence. E vocês estão aqui presentes, estão aqui assistindo o culto, vieram durante a pandemia, enfrentaram o inimigo. Nós vencemos 2021 e nós vamos vencer 2022. E eu quero te dizer, André, não tenha medo. Se você decidir, André, se você decidir fazer a diferença, o inimigo não vai poder te resistir, André. E você escreveu aí que ontem se tornou obreiro. André, minha vontade de dizer para você hoje, para o pastor também, para o pastor que está aqui, eu não consigo ler o nome, então você pode escrever o seu nome, mas eu quero dizer para você, André, e aqui tem uma mensagem, Dinha, pastora Dinha, é isso? Escreve o seu nome aí, porque eu quero dizer isso para você também. André, o inimigo está olhando para você, ele está vendo uma ameaça terrível. Ele está olhando para você, pastor, e está vendo uma ameaça terrível. Ele está olhando para você, Jones, e vendo você uma ameaça terrível. Célia, é você, Célia. O inimigo está olhando para você, Célia, e está pensando: eu não posso deixar essa pessoa crer. Ele está olhando a grande ameaça, como o faraó estava olhando para Israel e dizendo: nós temos que usar de uma astúcia, e nós temos que diminuir esse povo. Olha o que a Bíblia está dizendo, temos que usar de uma astúcia. Célia, é para você, André, é para você, Célia. Olha, o inimigo está usando de astúcia para nos desanimar. É a arte dele, nos convencer de que nada vai dar certo. Olha para você, querido, hoje, nessa manhã. Olha para você, vai dar certo. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus de verdade e não de mentira, é um Deus de vitória. Verônica, em nome de Jesus. Mara, Neuma, levanta a cabeça esse ano, começa diferente, determina no teu coração, porque o teu inimigo está morrendo de medo de você, Célia, morrendo de medo de você, Andressa, morrendo de você, medo de você, André, morrendo de medo. E ele está olhando e dizendo: se esse crente se levantar, eu estou perdido. Então ele usa da astúcia, ele fica soprando palavrinhas de desânimo no seu coração. Ana, toma essa palavra para você. Wanda, toma essa palavra para você. Jane, tome essa palavra para você. O inimigo morre de medo de você, Neuma. Morre de medo de crente. Ele tem medo porque se o crente reagir, ele perdeu. Se o crente reagir, ele perdeu. Então a Bíblia diz que Faraó usou de astúcia. É a arma do inimigo, usar a astúcia. Nós sabemos que na Bíblia Faraó é figura de Satanás. Daniele, essa palavra também é para você, Iracema. Essa palavra é para você, Mara, Andressa. O inimigo teme você. Temos que aprender a olhar para nós com o olhar do inimigo. Que palavra estranha essa, né? Temos que aprender a olhar para nós com o olhar do inimigo. Porque o olhar do inimigo é um olhar decidido a nos aniquilar. E você já parou para perguntar por quê? Por que o inimigo quer tanto destruir você? Porque você está se sentindo um caco, um bagaço, está se sentindo um resto. Por que o inimigo está com tanta vontade de destruir? Quais são as razões, as motivações do inimigo para te destruir? Você já parou para pensar nisso? Ele não vai desistir, ele quer te destruir e ele vai fazer de tudo para te destruir, Neuma, Ana, Cristina. O inimigo vai fazer de tudo para te destruir. Por quê? Porque ele sabe quem é você. E se esse povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e se quebrantar, ele perdeu. Ele sabe quem é você, Rosângela. E ele perdeu.
Então por que que ele quer te destruir, Rosângela? Porque ele olha para você e vê uma ameaça. E ele sabe que ele tem que aproveitar o momento da sua fraqueza. Ele sabe que ele tem que olhar para você naquele momento em que você está cabisbaixo, sabe, Amanda? E ele tem que olhar para você e dizer, naquele momento ele tem que jogar você para baixo. Então ele usa das suas astúcias. Ele pega uma pessoa para dizer uma palavra para te entristecer. Ele pega uma situação para colocar você em vergonha. Ele faz alguma coisa para te desanimar. Porque você desanimado é um herói vencido. Você desanimado é um gigante adormecido. Você desanimado é alguém que tem uma arma poderosa na mão que não vai ser acionada. Então ele vai continuar tentando, Anne. Faça a diferença, Ana Cristina. Mude as coisas, Iracema. Em nome de Jesus, olhe para você com o olhar que o inimigo tem sobre você. Tem de você. Porque é esse olhar que vai mudar a sua história. E se você olhar para você como o inimigo te vê, então você vai mudar a sua postura. Ele vai mudar a sua postura. Sabe, Andressa, ele vai mudar o seu jeito de olhar as coisas. Existe um grupo que eu denomino de ladrões de alegria. São pessoas que o inimigo planta perto da gente para dizer frases de desânimo. Sabe, eu conheço muitos ladrões de alegria. Eu também costumo chamá-los de vampiros das emoções positivas. São pessoas que às vezes se aproximam da gente e sugam a nossa energia. Tiram a nossa paz. São pessoas que parecem ser plantadas para nos entristecer. Ladrão de alegria. É coisa do diabo. E eles chegam para a gente igual você, André. Parabéns, André. Você é obreiro. Louvado seja o Senhor, Célia. Você é bênção. Aí chega uma pessoa e diz, mas ser obreiro dá tanta dor de cabeça. Vai morrer para lá, irmão. Vai morrer para lá. Para com isso. Ser obreiro é bênção, ser pastor é bênção, ser adorador é bênção, ser crente é bênção. Nós temos o maior aliado do universo do nosso lado. Então, em nome de Jesus, reaja e olhe para você como o inimigo está olhando para você hoje. E reaja. Em nome de Jesus, levante sua cabeça. Em nome de Jesus, tome postura. Em nome de Jesus, ande, não pare. Parar nunca, desistir jamais, recuar não é possibilidade, avançar sempre. Parar nunca, desistir jamais, recuar não é uma opção, avançar sempre. Parar nunca, desistir jamais, recuar não é uma opção, avançar sempre. Olhe para você como o inimigo está olhando para você. E aí você vai entender o que ele está vendo. Ele está vendo Deus do seu lado. Deus do teu lado. E ele teme. Porque se você resolver usar isso, ele teme. Muito, 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 muito. Sabe quem nós somos, irmãos? Nós somos soldados do exército mais poderoso do universo. A nossa farda foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. O brasão da nossa farda é o brasão do céu. O brasão da nossa farda carrega o nome do Deus eterno. E aí, querido, como um ladrão teme a polícia, o diabo teme o exército de Adonai, o diabo teme o exército do Deus vivo. Como os ladrões fogem ao ouvir a sirene da polícia que vai sendo acionada e vai se aproximando o carro da polícia, o diabo foge de crente que faz barulho de fé. O diabo foge de crente que dá glória a Deus. O diabo foge de crente que crê, porque ele faz um barulho ensurdecedor e espanta o diabo. Então, em nome de Jesus, olhe para você como o inimigo olha para você. Êxodo 1, versículo de número 9. Este povo é grande demais
e muito forte. Faraó está dizendo: este povo é mais forte do que nós. Versículo 9: este povo é mais forte do que nós. O diabo sabe que você é mais forte do que ele. Então hoje, levanta-te, alegra-te no Senhor teu Deus, que te dá vitória. Guarde essa live de hoje no seu coração. É a primeira live da semana, a primeira live do ano 2022. Guarde essa palavra. Me esquecer jamais. Esquecer do quê? O texto começa dizendo: ele se esqueceu, o faraó se esqueceu de José. Não conhecia José. E eu digo para você, quando nós esquecemos os nossos heróis da fé, nós esquecemos o que Deus pode fazer. Então não se esqueça jamais de nenhum herói da fé, nenhum da Bíblia e nenhum que você conheça, porque eles vão estar guardados no teu coração, e a vida, o ministério e a obra de Deus na vida deles vai lembrar você todo dia que você tem um aliado forte do seu lado, o Deus Todo-Poderoso nas batalhas. O Senhor é por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é por você. É isso que nós vamos cantar. Regozijemos e alegremos e demos glória ao Senhor Deus eterno. Então nós vamos ouvir aqui a canção. Amém. Shalom, Deus te deu um ano de vitória, Amanda. Deus te deu um ano de vitória, Eunice. Deus te deu um ano de vitória, Verônica. Jones, Deus te deu um ano de vitória. Um ex-fuzileiro naval, você sabe do que nós estamos falando. Eunice, Deus te dê vitória. Márcio, Deus te dê vitória na força do Espírito Santo. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Gadol Adonai. Ele é grande e poderoso. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. É isso que a canção está falando aqui. Então que você possa entender que o teu Deus é grande, poderoso, exaltado, elevado é o Deus eterno. E Ele é o teu aliado. Feliz ano novo para você. Que você possa olhar para você como o inimigo olha para você e crer. Feliz ano novo. 2022 de triunfo e de vitória. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a glória do Deus eterno esteja sobre sua vida e que você creia em Deus e na sua vida como Deus acredita em você. Acredite em você como Deus acredita em você. Shalom, Boker Tov, um dia de vitória, e que você possa dizer na sua casa: Baruch Haba, Beshem Adonai, que o Senhor seja bem-vindo em minha casa, em nome de Jesus. E que Gadol Adonai esteja sobre você. Vida do Deus grande, protetor das portas de Israel, o El Shaddai, o Shomer Dalet Israel, o Deus que está conosco nos protegendo. Vitória. É isso que Deus tem para todo aquele que nele crê. Deus te abençoe. Shalom. Aleluia.